A gente vai pro dia mais esperado, que é conhecer o Salar de Uyuni. E a temperatura média aqui é de 3 graus a menos 16 graus. Imagina como é que deve ser fazer um rally no deserto de sal. E nós chegamos agora no último passeio do nosso tour, que é o cemitério de trens. E a gente vai comer lhama. Bom dia, são 5 horas da manhã, menos 4 graus, e nós já estamos prontos para sair, porque hoje a gente vai pro dia mais esperado, que é conhecer o Salar de Uyuni. Bora, galera, quem tá animado? Faz Buenos dias, A gente chegou aqui no Salar, no ponto onde nós vamos assistir o nascer do sol. Tá mais ou menos aí uma sensação térmica de menos 7 graus e menos 3 graus marcando no termômetro. O que que acontece? Os meninos estão todos lá fora, voando o drone, e nós o quê? Ficamos aqui, né? Bem quentinhas. Conseguimos ainda ter um bom visual, e daqui a pouco a gente vai lá pra fora. Tá muito frio. Coragem pra descer. Mas agora que o sol começou a sair, daí a gente ficou um pouquinho mais... As meninas ficaram corajosas também, nós descemos. Mas já estamos pensando em voltar para o carro. É muito frio, muito frio. Mas é tão bonito que daí a gente fica, né? Passando frio. Que lugar lindo. Você olha, vou tentar mostrar pra vocês umas imagens aí, mas acho que só ao vivo aqui mesmo. Não tem explicação, né? É muito bonito. O chão parece uma espuma. É bizarro. Agora que o sol tá um pouquinho mais alto, já não tá tão frio assim. Ainda tá frio, mas agora tem um calorzinho no sol. Então é mais tolerável ficar aqui fora. Além da paisagem tá cada vez mais bonita, né? E a textura que a gente vê no chão é uma coisa que a gente não consegue explicar. Eu até tava comentando com o Léo, se ele já tinha feito isso aqui pra mostrar pra vocês. Que realmente saem as pedrinhas de sal. Parece até um floco de neve, assim, né? Parece a neve, só que bem dura, assim. Quando você vê, tipo, um chão coberto de neve, quando a neve acabou de cair, assim, tá bem branquinha. Parece isso, só que bem duro. Então é muito estranho. Pode comer isso? Tem gosto de sal? Sim? Não vou morrer? Tem gosto de sal. O Carlos também tá comendo sal. Carlos também, Carlos? Que engraçado. Eu sei, a gente tá num salar, óbvio que ia ter gosto de sal, mas, né, é o tipo de coisa que a gente só se dá conta provando, né? E uma curiosidade, o salar ele cresce de 3 a 5 km quadrados por ano, dependendo das chuvas. Então, a cada dia isso aqui tá ficando maior. Essa aqui atrás é a ilha de Incahuasi, que pela tradução significa a casa do Inca, e aqui era um lugar de refúgio para os Incas. Ainda hoje acaba funcionando como um refúgio, muitas pessoas acabam passando a noite aqui. E a ilha ela é tomada por cactos, né? Dá pra ver que tem bastante cactos aqui. E esses cactos eles crescem aí aproximadamente 1 centímetro por ano. E o mais alto dessa ilha, ele tem 12 metros de altura, que significa que ele tem 1.200 anos de idade. É realmente muito antigo. E todas essas rochas aqui, elas já estiveram embaixo d'água em algum momento. Afinal, isso aqui é uma ilha, né? Realmente ela estava no meio de um lago aqui. Então ela é forrada de crustáceos ao redor das pedras. É muito interessante ver esse tipo de coisa. E para entrar na ilha, né, e conhecer um pouco mais dela, custa 30 bolivianos. E só por curiosidade, essa ilha aqui ela tá a 3.660 metros acima do nível do mar e a temperatura média aqui é de 3 graus a menos 16 graus. Então aqui é frio o tempo todo. E aqui eles fazem muitas coisas de sal. Então aqui essa mesa, os banquinhos, é tudo feito de sal. Nesses aqui, ó, são blocos cortados. E aí cada camada dessa aqui foi de depósitos, né, de minerais, sal, que foi se formando. E aí quando eles cortam, acaba tendo essas linhas bem marcadas. E aí essas partes aqui de cima, aí normalmente quando é bem branquinho assim, é porque daí eles misturam sal com água, formam tipo uma massa assim, e aí conseguem dar o formato que eles querem. A gente acabou optando por não subir na ilha, então o Carlos, que é o nosso guia, já vai preparar o nosso café da manhã. Então eu tô indo encontrar o pessoal. Eles pararam o carro um pouquinho mais longe da ilha.
Nosso café da manhã tá pronto. E a gente tem o que a galera achava que era granola, mas isso aqui na verdade é uma pipoca doce. Mas tá escrito no pacote granola. Sério? Falando que vem várias coisas, né? Trigo, arroz, mel. Aveia, mel, nananã. Mas tem gosto de pipoca. É uma pipoquinha doce. É. Aí a gente tem um pãozinho, bolinho, uma água pra fazer um café, um chá. Tá top. E se faltar sal em alguma comida, né? Tá tudo certo. É, tá tudo tranquilo. É só pegar um pouco de sal aqui do lado. Então, bora tomar um café. Graças. Também. Na entrada da Ilha dos Cactos, a gente foi ali pra usar o banheiro, tem uma senhorinha vendendo artesanato. Aí ela começou a mostrar pra gente e tal. E os preços estão bem mais baixos do que a gente viu em São Pedro. Não sabemos ainda como vai ser em Uyuni, que lá tem também algumas feirinhas que a gente vai poder ver. Mas aí eu acabei comprando até pra ajudar ela um amarrador de cabelo por 5 bolivianos. Isso vai dar uns 3,50, 4 reais. 3 e pouco, 4 reais. Estou levando de presente. A gente rodou um pouquinho aqui no Salar para chegar num ponto onde a gente vai fazer aquelas fotos de perspectivas super tradicionais aqui do Salar do Uyuni. O pessoal já tá preparando aí, já tiraram um tapete do carro, o pessoal já tá se preparando para fazer as fotos. Que os guias, eles são experts nisso. Então, assim, ó, eles botam até o tapetinho para eles poderem deitar no chão e fazer as fotos. I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high, by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get Seguindo o nosso tour aqui pelo Salar, nós paramos nesse ponto que tem algumas coisas pra gente ver. Uma delas é a primeira construção de sal que foi feita aqui no Salar, que tá aqui atrás. Antigamente ele era um hotel, ele ainda tá em funcionamento, mas agora não para receber hóspedes de maneira geral, mas para situações de emergência, quando alguém tá perdido por aqui ou quando alguém tá doente. Aí sim, ele continua operando. Aqui também tem esse monumento das bandeiras. Quem vem passear, os turistas que vêm pra cá, eles hasteiam bandeiras aqui nesses mastros. Por isso que a gente vê bandeiras de várias nacionalidades e também bandeiras de outras coisas que não são dos países especificamente. E lá atrás a gente ainda tem o monumento do Rally Dakar. Então, bora dar uma volta por aqui. Tem inclusive a bandeira dos nossos amigos aqui do Habitat Natural. Legal ver essas bandeiras de várias nacionalidades. E olha só o vento que tem aqui. Bandeira do nosso querido Brasil. Muito legal. Sendo o primeiro hotel de sal, hoje ele funciona como um museu, então a gente vai lá dentro para conhecer um pouco. E aqui dentro o chão parece uma areia, a textura, né? Mas é tudo sal. Engraçado, né? Cara, dá pra fazer um castelinho de sal. Olha, isso aqui é tudo sal. Esse dá nojinho, né? Porque esse tá bem sujo. Não dá pra, né? Aí tem esculturas de sal, tem youtubers aqui dentro também. De sal. A gente encontra de tudo aqui, cara, é incrível. Mas ó, é tudo realmente feito de sal, ó. Tem várias esculturas, as mesas, bancos. Muito legal ver quão criativos são as pessoas, né? Porque e olha, o sal parece um ótimo isolante térmico, porque aqui dentro tá quentinho, né? E lá fora tem bastante vento, então... É porque ele isola o vento, né? Então já muda bastante. A sensação térmica. Mas até no hotel, né? A gente no quarto não ficava tão frio, por ser uma parede grossa e tal. Bem interessante. E obviamente, sem sombra de dúvidas, a gente sai em uma lojinha. Normal, né? Toda atração turística. settled in the world.
like everything is new. Eles têm banheiro aqui, mas custa 5 bolivianos pra você poder usar o banheiro. Isso daí uns 4 reais. Mas como estamos no meio do deserto de sal, né? Não tem muita opção. Things are looking up. E aí, o que achou do banheiro? Marrom mesmo? Era de sal o banheiro? Want you to make my Então, saindo ali das bandeiras e do Hotel de Sal, a gente está em direção ao monumento do Paris-Dakar. Paris não, né? Do Rally Do Rally Dakar. Confundiu. Então, uma das etapas do Rally Dakar acontece aqui na Bolívia. Imagina como é que deve ser fazer um rally no deserto de sal. Deve ser muito massa, né? Imagina ver os carros passando assim, né? Deve ser muito legal. E nessa parte aqui, o chão já é completamente diferente, ele parece uma pedra. Ele é quase um asfalto. Ele assim, dá assim, a impressão de ser uma pedra. Pedra concretada, assim. Aham. Que loucura. Muitas texturas, muitas padronagens. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just E como não podia deixar de ser, a gente termina o nosso tour no Salar em uma feirinha. Na verdade, são várias lojinhas de artesanato, principalmente artesanatos de sal. Então a gente vai dar uma olhada. Mas já é bom dizer que não é uma coisa muito legal da gente comprar como lembrança, porque ao longo do tempo ela vai se desmanchar. Então... Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. The next time that I see your pretty face, 'cause I can concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you A gente parou pra almoçar agora na cidade de Uyuni. Bom, é domingo, tá tudo fechado na cidade, mas o guia providenciou o nosso almoço, como todos os outros dias. Então a gente chegou aqui, já tá tudo prontinho. E a gente começa com uma sopinha. Bom que hoje tá bem frio, né? E nós chegamos agora no último passeio do nosso tour, que é o cemitério de trens. Essa estação aqui é do século XIX e ela foi construída para poder transportar tanto o sal quanto os outros minérios que eram retirados dessas terras para outras regiões do país e até para fora. Como a Bolívia não tem acesso ao mar, então eles transportavam até Antofagasta e de lá saía de navio para outros países, outros continentes. Aí depois de um tempo essa estação aqui foi desativada. Ainda existem trens que fazem esse percurso, mas essa estação aqui acabou se tornando um cemitério mesmo. E hoje a gente pode ver esses antigos maquinários todos abandonados aqui. It's what you do to me, making my head spin in circles. And how you É um lugar meio pitoresco e até um pouco macabro, mas acaba sendo um ponto de visitação, tanto para que a gente possa conhecer a situação dos trens, mas principalmente porque acabou virando um ponto de parada para fotografias. Então você já deve ter visto pelo Instagram ou outras redes sociais fotos feitas aqui nesse cemitério de trens. E o que a gente comprou aqui no trem? Ímãs. Ímãs, para nossa coleção de ímãs. E foi baratinho, acho que o mesmo preço daquela outra feirinha lá provavelmente, né? A gente pagou 5 bolivianos no ímã. Só falta a gente pra ver. E só falta a gente, a galera já tá toda no carro. let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. E chegamos aqui no centro de Uyuni, a gente ficou um pouco aqui na oficina de turismo, a gente preencheu o C19 para poder entrar de volta no Chile. Agora a gente vai seguir viagem, mais ou menos umas 4 horas, até a gente fazer a parada para poder dormir. Like giving you the things you asked me for, and I know I was wrong. Conta, amor, o que você está pegando, o que você está comendo? Então, hoje eles prepararam para o nosso jantar uma picada macho, acho que é esse o nome, e a gente vai comer lhama. Eles prepararam um jantar especial pra gente. O pessoal aqui é muito querido e recebeu a gente tanto na primeira vez quanto agora muito bem. Então, Aí agora temos um prato super especial para nossa despedida. olha, surpresos, hein? E vamos lá, vamos experimentar a lhama. Eu não sei dizer se é lhama ou não.
É bom, é bem gostoso. E parece bem um entrevero. Você já comeu alpaca? Já, mas não tem nada a ver. A alpaca ela é mais forte, né? É, bem gostoso. É um entrevero. When I close my eyes. Bom dia, galera. 4h30 de novo. E o Carlos já tá lá preparando o carro pra gente pegar a estrada logo. Hoje é o nosso último dia aqui na Bolívia. E a gente deve chegar no deserto do Atacama ali por volta de meio-dia. Então, bora pegar a estrada. No longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. E a gente parou aqui nas águas termais novamente pra poder tomar um café antes de seguir viagem pra fronteira. Só que agora é uma outra hospedagem, então a gente tá tomando nosso cafezinho aqui. Já teve briga por panqueca, porque eles só trouxeram 5 panquecas pra nós 6. Aí nós fomos bonificados com mais panquecas. Tem ovinho mexido, então assim, tá todo mundo no paraíso hoje. E um café bem quentinho, que tá muito, muito frio. What if I said I'm sorry? 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 Nós acabamos de dar saída da Bolívia e nós já estamos dentro da van para voltar para o Chile. A primeira coisa que a gente fez foi sair do Parque Nacional. Então, aquele ticket que a gente comprou lá no começo da viagem, na entrada do parque, a gente precisa apresentar na saída. Então, é muito importante guardar o ticket. Logo depois, a gente passou pela aduana da Bolívia e, por fim, a gente chegou aqui na imigração para carimbar o nosso passaporte com a nossa saída da Bolívia. Então, o mesmo passo a passo que a gente fez para entrar, a gente fez agora ao contrário para sair. E agora, mais alguns quilômetros, a gente vai entrar no Chile novamente. E agora a gente tem alguns quilômetros até a gente fazer a nossa entrada novamente no Chile. Como a gente está entrando de novo, todo o procedimento que a gente precisa fazer se repete. Precisamos preencher o C19 online, precisamos também preencher uma declaração de aduana e ainda a gente precisa apresentar o seguro-saúde vigente. Então a gente providenciou todos esses documentos e agora é só dar a nossa entrada novamente no Chile. Fizemos a imigração do Chile novamente, conseguimos entrar. Eu não me safei de novo do antígeno. Acho que é o terceiro teste que a gente tiver. 3 e 4. A gente passou pela imigração do Chile 4 vezes. 2 vezes na integração austral. Isso. Uma quando a gente entrou aqui a primeira vez e agora voltando da Bolívia. Das 4, 3 vezes o Léo fez o teste. 3 vezes eu tive que fazer. Mas faz parte. O bom é que todas as vezes que eu fiz o teste deu negativo, então tá tudo certo. E agora a gente vai seguir para São Pedro do Atacama. Logo, logo a gente tá chegando. E finalmente chegamos na nossa casa, estamos de volta em São Pedro do Atacama. Exaustos. Bem cansados. A viagem vale muito a pena, mas realmente é bem cansativa. Então a gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar essa aventura com a gente. E agora começam os passeios aqui em São Pedro. Isso. Então já se inscrevam no canal, ativa as notificações para não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, @LeoFabVale. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.